Olá, eu sou o professor Wellington e seja bem-vindo à disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Essa é uma disciplina composta então por 6 aulas e hoje vamos verificar o conteúdo da primeira aula a respeito então de planejamento financeiro. Vamos dar uma olhada então em alguns detalhes dessa aula? Vamos lá. Muito bem, temos aqui então algum resumo, alguma questão importante aqui que podemos destacar é a competência de ensino, vai nos preparar para conhecer processos de planejamento financeiro e orçamentário. Então vamos entender em que contexto realmente estamos falando de planejamento financeiro e orçamentário. E no convite ao estudo, temos que vamos estudar então o planejamento financeiro, mas focando em alguns de seus tipos, como o estratégico, o tático e o operacional. Ou seja, existem esses 3 níveis na empresa. Agora, como fazemos o planejamento financeiro nesses 3 níveis? Então, ainda será possível compreender as características do orçamento estático. Quando é que utilizamos um orçamento estático ou o orçamento flexível? Em que situação? Para que tipo de empresas seria melhor utilizarmos um orçamento do tipo flexível? E bem como também a questão dos cenários, para visões de mercado mais positivas, mais pessimistas, ou seja, mais otimistas, mais pessimistas e numa situação mais neutro, ou como alguns autores chamam, uma situação, um cenário mais moderado, Então, uma pergunta que norteia a nossa aula de hoje é por que é importante o planejamento para as organizações. Muito bem, quando falamos de planejamento, já podemos ir estabelecendo que quando utilizamos alguns termos, principalmente na área de finanças, esses termos têm um conceito bem definido. Quando falamos de planejamento, estamos falando de decidir agora o que será executado no futuro. Ou seja, quais serão as ações que serão executadas no próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano. Dessa maneira, então, quando falamos de planejamento, estamos sempre falando de uma visão de futuro, estabelecendo aonde a empresa quer chegar, qual é o caminho que a empresa quer trilhar. Dessa maneira, então, quando falamos de planejamento financeiro e orçamentário, estamos falando de planejar o volume de recursos que a empresa vai necessitar para executar aquela estratégia que foi definida pela diretoria da empresa. Então, estamos falando de somar, de verificar qual é a soma total de recursos que serão necessários, recursos financeiros, dinheiro, em essência, para que os colaboradores tenham condições de executar todas aquelas tarefas que foram estabelecidas, ok? Então, sempre numa visão de futuro. Vamos dar uma olhadinha agora nos conhecimentos prévios para essa aula? Aqui está. Então, planejamento financeiro, temos esse conceito sempre em mente. Estamos olhando sempre à frente. Quando falamos de uma análise de demonstrativos financeiros, normalmente nós estamos apenas olhando o que já aconteceu na empresa. Estamos fazendo uma análise do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e verificando o que aconteceu durante um determinado período na empresa. No planejamento financeiro, nós estamos tomando decisões sobre o que vai acontecer na empresa durante um determinado período. O orçamento nada mais é então do que quando nós distribuímos as tarefas e os recursos, para que os colaboradores possam então executar essas tarefas. E temos sempre que ter em mente as questões de curto prazo e longo prazo. Quando falamos de curto prazo, nós estamos falando ali do próximo período, o próximo mês ou até os próximos 12 meses. É muito comum verificarmos isso na literatura. Quando estamos falando de longo prazo, nós estamos falando de trabalharmos com um período maior. Então, curto prazo,
até os próximos 12 meses. Longo prazo, de 2 anos a 5 anos ou de 2 a 10 anos. Tá? Normalmente uma visão de maior tempo, né? Justamente para colocar as estratégias de longo prazo em execução. Já quando falamos de curto prazo, já está estrategicamente tudo definido, basta apenas agora estabelecer quais são os colaboradores que vão realmente executar as tarefas que foram definidas, ok? Vamos conhecer agora a nossa situação geradora de aprendizagem? Vamos lá. Temos então a nossa situação geradora de aprendizagem, vamos trabalhar com a empresa Verde Calçados. Tá? Então, uma microempresa individual, fundada aí há 6 meses pelo Sr. Matheus. Tá? E ele possui então uma experiência de 20 anos acumulados, porque ele trabalhou numa outra empresa da área de calçados. Tá? Então, com essa experiência, ele e mais algum capital, ele resolveu abrir essa empresa. Então, a empresa é uma empresa comercial, ela tem foco na comercialização. Não há processo produtivo envolvido. Então, ele não compra matéria-prima, transforma isso em calçados e vende o calçado. Não, ele compra calçados, né, e ele vende calçados, sem processo de transformação. Então, esses calçados eles são produzidos por indústrias, mas o Sr. Matheus ele quer trabalhar apenas com produtos que tenham ISO, é um S só, né? ISO 14000. Essa questão do ISO 14000, ela está muito comum hoje em dia por questões ambientais, né? Empresas que têm esse selo ISO 14000 são empresas que têm alguma preocupação, então, com a questão de meio ambiente, na utilização de materiais, né? Matéria-prima, geralmente, reciclável, né? O processo produtivo também não é um processo que agride tanto o meio ambiente. Então, muitas lojas, né? Muitas empresas comerciais, hoje em dia já se preocupam em ter à disposição no seu mix de produtos vários itens que tenham essa certificação ISO 14000. Lembrando que a diferença para o ISO 9000 é que o ISO 9000 ele certifica a qualidade do processo produtivo. Ou seja, se a empresa consegue fazer todos os produtos exatamente iguais. A ISO 14000 é essa questão ambiental. Por isso, o Sr. Matheus colocou lá o nome de Verde Calçados, porque há essa preocupação, então, em vender produtos ecologicamente mais corretos, né? Bom, uma vez que o Sr. Matheus não é muito habilidoso com relação ao planejamento, então você foi contratado para auxiliá-lo nessa tarefa. Realizar, então, o planejamento da empresa, né? Ou seja, estabelecer qual é a visão dela de futuro. Dessa maneira, então, vamos conhecer agora a nossa primeira situação-problema. Vamos lá? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, vamos agora então conhecer qual é o primeiro problema que o Sr. Matheus passou para você resolver. Vamos lá. Muito bem, então o São Mateus ele é o administrador, né, o responsável pela empresa Verde Calçados. Ele conta com 8 funcionários, ele alugou aí um ponto comercial, fez reformas, contratou serviços, né,
como questão de telefone, internet, água, luz, ou seja, todos aqueles recursos que são necessários para que a empresa tenha condições de operar, né? Então, ele montou ali, nesse ponto comercial, toda a estrutura necessária para que a loja, né, para que essa empresa comercial possa operar. Bom, nos primeiros 6 meses da empresa foram realizados diversas compras. Ele precisava comprar mercadoria para ter, né, produtos para vender na loja. Essas compras foram pagas pontualmente. Tá? Então os pagamentos foram feitos em dia, apesar de escassos recursos financeiros. Então o Sr. Matheus não dispõe assim, de tantos recursos financeiros e foi um pouco complicado, vamos por assim dizer, conseguir manter esses pagamentos em dia. Então decisões foram tomadas sem nenhum planejamento, né, de última hora, sim. Então, assim, você deverá auxiliar o Sr. Matheus a escolher, né, o tipo de planejamento existentes, tático, estratégico e o operacional, né? Qual seria aí como estabelecer esses níveis de planejamento e orçamento na empresa. Bom, nós temos aqui uma citação do autor, né, do Hoje, e ela é uma citação, assim, podemos dizer, muito completa, que vai dizer o seguinte: o planejamento consiste em estabelecer com antecedência as ações a serem executadas dentro de cenários e condições pré-estabelecidas, estimando recursos, né, a serem utilizados e atribuindo as responsabilidades para atingir os objetivos que foram fixados. Muito bem. O que isso quer dizer, professor? Está, então, de uma maneira muito bem resumida, essa questão do planejamento. Veja bem, estabelecer é fixar, é decidir o que será feito na empresa, quais são qual é o caminho que a empresa vai seguir, com antecedência. Isso é muito importante. Quando nós tomamos as decisões com antecedência, estabelecemos todo o planejamento com antecedência de 1 ano, de 2 anos, normalmente, é possível, então, verificar qual é o melhor caminho para se chegar lá. Ou seja, como a empresa irá buscar melhores fontes de financiamento a um custo menor, né? Quais as melhores opções para a venda dos produtos. Então, a empresa consegue ir definindo um leque de alternativas que sejam mais vantajosos, né? O que vão, no final, trazer aí o melhor resultado. Quando a empresa não faz o planejamento, ela acaba tendo que simplesmente utilizar aquilo que está disponível naquele momento. E muitas vezes isso tem um custo mais alto. E aí o resultado final da empresa fica comprometido. Em alguns casos, seriamente comprometido. Ações a serem executadas. Então, se estabelece o que será feito, né? E também na questão das responsabilidades, quem irá fazer. Tá? Temos aí também na questão de cenários. Cenários é quando nós estabelecemos, olha, temos todos um contexto econômico, será que esse contexto vai melhorar? Será que vai piorar? Como é que está a situação em determinados mercados, né? Em determinados setores da economia? Tá? E utilizamos então essa tendência para aquele mercado como um todo para projetar então as ações da empresa. Por isso que fazemos então essa análise de cenários. Tá? E estimando os recursos. E aí que entramos então na questão do planejamento financeiro. Uma vez que a empresa já sabe que ela vai fazer, quanto custa executar essas atividades? Quanto recurso financeiro será necessário para financiar todas essas ações que serão desenvolvidas? Então, o planejamento financeiro ele tem essa função de dar esse aporte financeiro para as atividades que serão executadas na empresa. E, por fim, mas muito importante, a questão do objetivo. Né? Ou seja, a empresa ela estabelece os objetivos e ela então visa atingir a esses objetivos. Então, ela vai estabelecer ali rotinas de controle para ter certeza que os objetivos que foram fixados, que foram estabelecidos, sejam realmente atingidos
pelos colaboradores. Ok? Então, essa citação de hoje, ela resume muito bem aquilo que nós chamamos de planejamento. Vamos agora dar uma olhadinha nos níveis estratégicos? Vamos lá. Muito bem, numa empresa nós temos os 3 níveis. Muitas vezes, pode até ocorrer numa empresa de menor porte, esses níveis serem executados pela mesma pessoa, mas eles estão ocorrendo do mesmo jeito. Em uma empresa maior, já há uma definição, né, mais clara desses níveis que existem na empresa. Nós temos o nível estratégico, normalmente ocupado aí pelos diretores da empresa, né, pelo conselho de administração, pelo presidente da companhia. O nível tático, que é um nível mais gerencial. Ele pode ser tanto o gerente de um departamento como o gerente de uma unidade, né, produtiva da empresa ou de uma loja, por exemplo. E o nível operacional, que são os colaboradores que estão nos departamentos, nos setores e que realmente executam as atividades, né? Então, nós temos decisões que pertencem aos diretores da empresa, ao nível estratégico, decisões que pertencem aos gerentes da empresa, então, são ao nível tático, e decisões operacionais, que são tomadas pelos encarregados, por exemplo, de equipe, não é? Pelas pessoas que executam as tarefas. E para cada nível, então, temos um planejamento. O planejamento estratégico, que define as ações para toda a empresa, o planejamento tático, que traduz, então, essas ações estratégicas para o pessoal operacional, e o planejamento operacional, então, que realmente executa todas essas tarefas nos setores. Temos aqui, então, de uma maneira mais conceitual, né? Então, o planejamento estratégico é o nível de planejamento, né, a qual os táticos e o operacional estão subordinados, né? E estabelece objetivos de longo prazo. É para toda a empresa e tem sempre uma visão de longo prazo, 5 anos, né? Os próximos 6, 8, 10 anos da empresa. O planejamento tático ele é responsável por traduzir, então, esses objetivos, né, estratégicos em atividades, né, mais concretas e específicas ali para os departamentos, tá? Então, para as unidades da empresa. Tá? E o planejamento operacional, ele traduz, então, esse planejamento tático, ele recebe, então, esse planejamento tático e estabelece os objetivos, né, e as ações de curto prazo a serem realizadas. Então, veja que o operacional, ele está sempre preocupado com o curto prazo. E o estratégico está sempre trabalhando em questões de longo prazo. Bom, para se trabalhar essas questões, né, operacionais e estratégicas, tá, é necessário trabalhar a questão das variáveis. Tá? Então, variáveis são as questões que serão trabalhadas nos 3 níveis da empresa. Nós temos essencialmente 2 tipos de variáveis. As variáveis qualitativas, que são mais subjetivas, né, são nominais, não é possível muito ordená-las, tá? Mas em algumas questões de análise mais macro, elas são muito importantes. Mas, essencialmente, para o planejamento financeiro, nós temos as variáveis quantitativas. Ou seja, aquilo que pode ser medido em números, né? Que podem ser ordenados, classificados, né? De uma certa maneira, essas informações elas vão nos dizer, por exemplo, quantos clientes a empresa tem, quanto será necessário comprar e vender, né, para uma indústria, qual será o nosso volume de produção. Então, são informações que são traduzidas em números, expressas, então, em quantidade. Então, nós temos aqui um exemplo, não é? Que é da AGH, Comércio de Alimentos de Soja. Então, essa empresa, né, foi constituída no início do ano passado com o objetivo de comercializar alimentos derivados de soja. Então, o foco é a satisfação das necessidades dos seres humanos, tá? Então, produção aí de produtos para consumo humano. Sua participação no mercado brasileiro foi de 0,1% e ela não conseguiu atuar no mercado internacional. Então, ela foi constituída por 2 sócios, o senhor Paulo, tá, e o senhor Ricardo. O senhor Paulo é o diretor comercial da AGH e o senhor Ricardo, ele é apenas um sócio cotista, né? Sócio capitalista é um sócio que investiu capital
mas ele não atua na organização, também conhecido como sócio cotista, né? Apenas cotistas, né? Nós temos aqui então, ambos sonham que a empresa conquiste a liderança do mercado brasileiro de alimentos derivados de soja e, para tanto, definiram como meta estratégica um crescimento de 20% de suas vendas. Tá? Então, para isso, eles contrataram um gerente comercial, o senhor Raul, e uma analista plena de vendas, a senhorita Mariana, que é responsável, então, pelo desenvolvimento das atividades, né, de cotação, de vendas, entre outros. Bom, com base nesses conceitos, vamos ver, então, a identificação e classificação das variáveis estratégicas, táticas e operacionais do negócio, então, da GH, tá? Com uma seguinte classificação: V, quando for variável estratégica, VT, quando for uma variável tática, e VO, quando for uma variável operacional. Antes, porém, de darmos uma olhadinha nessa questão das variáveis, vamos trabalhar um pouquinho essa questão de objetivos e metas, tá? Quando falamos em objetivos, professor, o senhor já disse, vamos estabelecer as ações que as pessoas vão executar, que os colaboradores vão executar na empresa. Perfeito, é isso mesmo. Então, o objetivo, ele envolve ali uma ação, um verbo, alguém vai fazer alguma coisa. No caso da GH, foi definido que o volume de vendas terá que ser aumentado. Muito bem. Digamos que um vendedor muito esperto chega ali e fala, olha, do que eu vendi no ano passado, esse ano eu consegui vender um pouquinho a mais. Já cumpri meu objetivo. Não é bem assim, não é? Há um número ali, não é isso? Professor, foi falado que tem que vender 20% a mais. Isso é uma meta. A meta, então, meu caro aluno, ela é um número que expressa o quanto daquele objetivo deve ser executado. Então, não é simplesmente definir um objetivo e quem irá executá-lo. É necessário também definir a meta. Quanto desse objetivo deve ser executado? Ou seja, a partir de quando saberemos que está bom, ele atingiu o objetivo ou não. Porque se não é definida uma meta, fica até difícil de fazer o controle, não é? A verificação daquilo que foi planejado com aquilo que realmente foi executado. Então, dessa maneira, é muito importante, quando definimos um objetivo, também já definimos a meta para esse objetivo. Ou seja, essa meta ela pode ser em quantidade, né? Em número de clientes, novos clientes, né, que a empresa conquistou, em percentual, em volume de vendas, né, então 20% a mais de vendas, né, ou também em recursos financeiros, né, que seria no caso, por exemplo, da definição de lucro, por exemplo. Então, a meta ela é um número, pode ter ali algum significado um pouco diferente, mas essencialmente é um número que vai dizer o quanto se deve executar de um determinado objetivo, ok? Muito bem, vamos voltar então agora à questão das variáveis e ver o quadro de variáveis da GH. Vamos lá. Então nós temos aqui um quadro de variáveis da GH, onde são definidas as variáveis estratégicas, táticas e operacionais, tá? Então existem algumas dessas variáveis que são tratadas pelos 3 níveis, tá? Ou seja, são de conhecimento, são de trabalho dos 3 níveis. Existem outras que apenas, por exemplo, para o nível estratégico e tático. Outras como, por exemplo, o sonho da empresa, onde a empresa realmente quer chegar. Essa é uma questão dos diretores, né, dos proprietários da empresa. Por isso é uma variável apenas estratégica, tá? Já, por exemplo, as questões, né, do gerente comercial, tá, e ligadas ao departamento comercial, são variáveis táticas, né, variáveis gerenciais aí. E as cotações, não é? As atividades realmente de vendas feitas pela senhorita Mariana são atividades aí operacionais, que as vendas realmente são fechadas, não é? Que as negociações realmente são realizadas. Muito bem, para finalizarmos então a nossa primeira situação problema, temos aqui, né,
Para auxiliar o Sr. Matheus a desenvolver e implantar um planejamento na empresa, será necessário fazer isso em etapas. Então, vamos primeiro criar um esquema preliminar de classificação, né? A resolução da classificação em um quadro. E aí vamos trabalhar então essa questão das variáveis, tá? Então, novamente, nós temos aqui as variáveis estratégicas, tática e operacional. E essas variáveis, então, foram classificadas nos 3 níveis. Então, ela é uma variável estratégica? É uma variável tática? Ela é operacional? Por exemplo, no caso, tendência fatura mundial de ISO 14000. Essa é uma informação estratégica e que faz com que os proprietários da empresa direcionem os colaboradores para trabalhar apenas com fornecedores que têm a ISO 14000. Então, o gerente e o pessoal encarregado de vendas sabe que eles devem trabalhar apenas com esse tipo de fornecedores. Né? As estratégias que pertencem a uma única pessoa, não é? Enfim, para cada estratégia que for estabelecida, é verificado em que nível essa informação, não é, ou essas atividades serão realmente, então, desenvolvidas. Então, de acordo com o nível estratégico que estamos trabalhando. Ok, essa foi, então, a nossa primeira situação-problema. Vamos agora conhecer a nossa segunda situação-problema? Vamos lá. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, vamos ver agora então a nossa segunda situação-problema. Vamos lá. Bom, agora o Sr. Matheus, ele deseja elaborar o planejamento financeiro e orçamentário, então, da empresa, né, a Verde Calçados, para o próximo ano. Então, agora ele quer um planejamento, essencialmente de curto prazo, né? Então, dentre alguns modelos que ele ficou interessado, né, temos o estático, né, e o flexível. Então, ele solicitou dados operacionais para a controladoria, né, para que seja, então, realizada uma simulação. Veja que a empresa vem trabalhando com um volume de vendas na ordem de 30 mil unidades. Então, essa é uma expectativa, não é? Então, mas espera-se que haja um aumento no volume das vendas em 20%. Sabendo disso, o Sr. Matheus, então, solicitou à controladoria informações operacionais para que você possa planejar o próximo ano. E as informações que foram recebidas são: preço médio dos calçados está em torno de R$60. Obviamente que há pares de calçados que são muito mais baratos, outros que são mais caros, mas estamos trabalhando aqui com um preço médio, né? Os tributos, 15% sobre a receita. Os custos variáveis estão estimados em 20% sobre as receitas também. E as despesas que são fixas, R$500 mil. O que ocorre aqui, então, com essas informações? Elas são a base mínima necessária para nós trabalharmos a questão do planejamento. Mas veja que há uma informação muito importante aí, que são os 30 mil unidades. Isso é aquilo que nós chamamos de ponto de partida, não é? Uma previsão de demanda. Se estabelece um volume, seja numa indústria de produção, seja numa empresa comercial, né, de previsão de vendas, e a empresa então vai se preparar para atender essa demanda. Ela vai redimensionar, né, toda a sua estrutura de uma maneira que ela consiga então atender a essa demanda. Ela vai buscar recursos financeiros, se ela não tiver o suficiente, vai preparar todas as suas instalações e ficar então aguardando que essa demanda seja
então, atingida. Dessa maneira que nós falamos de planejamento, quando nós temos um ponto de partida. Então, é muito importante que seja dimensionado, que seja mensurado essa previsão de demanda, porque é a partir dali que todo o restante do planejamento será, então, executado, ok? Vamos retornar ao quadro? Vamos lá. Muito bem, então nós temos aqui agora que a partir desses dados, o senhor Matheus ele precisará projetar dados orçamentários da empresa, imaginando então a situação em um volume fixo de vendas e projetar o orçamento da empresa considerando o orçamento de vendas, né, em diferentes cenários. Então, e se a venda aumentar? E se a venda diminuir? Então, para desenvolvermos essa atividade, será necessário buscarmos os conceitos de cada modelo, né, de planejamento orçamentário. Entender as suas diferenças e compreender suas vantagens e desvantagens. Dessa maneira, então, existe a diferença entre planejamento financeiro e orçamentário? Bom, nós temos aqui uma citação do Correia Neto, né, que ele afirma que o planejamento orçamentário pode ser compreendido como um espelho financeiro dos demais planejamentos da empresa. Então, a empresa elabora todo o seu planejamento e o planejamento orçamentário ele vai, então, fornecer os recursos, o dinheiro necessário para executar os outros planejamentos. Por isso, então, ele é essencial para estabelecer objetivos, metas, responsabilidades, prazos e demais elementos que façam parte da projeção de resultados. Então, veja que são recorrentes esses termos quando falamos de planejamento, não é? Temos que definir objetivos, estabelecer as metas, definir quais são os colaboradores que serão responsáveis por atingir esses objetivos, essas metas, definir os prazos, qual é o período que ele tem para executar isso, né? E o que mais for necessário, então, para que ele consiga atingir os resultados que foram definidos. Tá? Nós temos também aqui uma questão dos tipos de planejamento, né? Nós temos primeiro o estático. Costumo dizer que o estático, ele é aquela questão, né? Sem alterações. Dependendo do tamanho da empresa, uma empresa aí de médio porte, de grande porte, ela tem matriz, tem filiais, tem fábrica, tem lojas. E fica muito complicado ficar toda hora alterando o orçamento. Tá? Então é elaborado um planejamento orçamentário e ao longo do seu período de execução, as alterações não são aceitas, né? Ou seja, não que isso nunca seja aceito, mas dentro de um cenário que esteja, dentro daquele cenário ainda, ou seja, se está tudo acontecendo como deveria ser, então não há motivos para alterar o orçamento. Então, ele é mantido estático, não se altera, justamente pelo tamanho da empresa. Já o flexível, ele atende à necessidade de empresas um pouco menores, tá? Que não têm essa estrutura tão grande e que também precisam ser mais competitivas no mercado. Então, se estabelecem diferentes cenários e a empresa se prepara para atuar num deles, mas para também alterar toda a sua estrutura, todas as suas estratégias, se ela perceber que o cenário mudou, né? Digamos que ela se preparou para um cenário otimista, aí de repente a situação mudou para um cenário pessimista. Ela consegue muito rapidamente mudar então toda a sua estratégia, todo o seu planejamento, de acordo com o planejamento flexível, né? O contínuo é um tipo de orçamento que ele usa dados históricos. Então a empresa tem um sistema de informações gerenciais, né? E registra então as informações sobre as vendas, sobre as compras, sobre a folha de pagamento, né? Então essas informações são utilizadas nas projeções para os próximos períodos. Já num orçamento base zero, né, os responsáveis pela elaboração do planejamento entendem que essas informações são a realidade. Então, partem para uma pesquisa de mercado, né, reestruturam toda a empresa de acordo com os resultados que eles encontraram e se preparam então para o próximo período de acordo com esse novo entendimento. Veja bem, meu caro aluno, o orçamento base zero ele parece ser muito bom e realmente o é quando bem aplicado,
né? Senão ele pode trazer aí muitos problemas para empresas. Via de regra, o que a gente verifica é que as empresas utilizam muito é o orçamento contínuo, ou seja, utilizam uma base histórica das vendas da empresa, por exemplo, para projetar os próximos períodos de venda, né? Então, o planejamento financeiro, ele é um aspecto importante das operações da empresa porque fornece diretrizes para orientar, coordenar, controlar as iniciativas da empresa, então de modo a atingir seus objetivos, né? Então, uma citação do Gitman, um importante autor aí da área financeira. Então, veja que, através do planejamento financeiro, é possível estabelecer, então, com exatidão, né, quem é que vai fazer o quê, quanto de recurso ele tem disponível para fazer. É isso que ele quer dizer com orientar as ações, coordenar as ações e controlar, ou seja, comparar se o que está sendo realizado é o que havia sido realmente estabelecido. Muito bem, quais os tipos de planejamento? Aí vamos ao exemplo então da empresa T-Shirt, que é uma empresa que produz camisetas brancas. Essencialmente ela trabalha aí com as áreas de saúde e alimentos, né, fornece camiseta para empresas dessa área. E após uma análise de mercado, né, da concorrência, a T-Shirt decidiu que no próximo ano ela irá produzir e vender 100 mil unidades do seu produto. Então esse é o ponto de partida do planejamento orçamentário da T-Shirt. Então calculando a receita para o próximo ano. Bom, supondo que o preço médio unitário de venda do seu produto, né, seja de R$15, tá? Então, se eu vou vender 100 mil unidades a R$15 cada uma, 1,5 milhão de faturamento. Dessa maneira, então, podemos fazer aqui um orçamento sintético, que é um orçamento mais resumido, né? Com menos informação, que ela está mais condensada. E estático, ou seja, ele não vai se alterar durante o período de execução, tá? Então, a receita bruta, 1,5 milhão. Os impostos, 10% da receita, então 1,5 milhão. Os custos, 50% da receita, 750 mil. As despesas administrativas para essa empresa, 450 mil. Elas não se alteram com o volume de produção, não é? Então, elas se mantêm basicamente independentes. Dessa forma, então, o lucro final obtido, se pegarmos 1,5 milhão, menos os impostos, menos os custos, menos as despesas, 150 mil de lucro para o período. Bom, uma vez definido o orçamento estático, a empresa não faz alterações ao longo do ano, né? Porque já está tudo estimado, já está tudo previsto, né? Então, ela já definiu seu volume de produção, já definiu seu preço, né, para o produto. Só que aí nós temos o orçamento flexível, ou seja, a empresa, né, ela recebeu uma proposta para fornecer 50 mil peças para um frigorífico durante o ano. Tá? Ou seja, o seu volume, né, um acréscimo, então, em 50% em relação aos 100 mil unidades iniciais. Tá? Muito bem, então, se fizermos aqui uma projeção, podemos ver que essa é a situação no orçamento estático, que já estava definida, e agora no flexível, em vez de 100 mil unidades, são 150 mil unidades. Então, o faturamento da empresa de 1,5 milhão viria para 2,250 milhões. Os impostos, que são 10% da receita, não é, viriam para 225 mil. Os custos para 1.125.000. As despesas são fixas, ou seja, considera-se que dentro desse volume de produção não haverá necessidade de comprar mais máquinas, contratar mais pessoal, nem de aumentar o tamanho da fábrica, né? Ou seja, alugar mais um barracão, alguma coisa assim. Então, custos acompanham o volume produtivo, mas as despesas não, porque ela comporta fabricar essa quantidade. Então, é o mesmo volume de despesas, 450 mil. O lucro, então, de 150 passa para 450 mil no ano. Então, veja que dessa maneira é possível tomar a decisão se a empresa vai ou não, né, aceitar esse novo contrato. Bom, para o método flexível é indispensável que a empresa faça a distinção entre gastos fixos e variáveis. É aquela classificação da área de custos, não é? Ou seja, os gastos fixos eles são independentes ao volume produzido e vendido.
Já os gastos variáveis, eles acompanham o volume de produção em vendas. Então, se as vendas aumentarem, os gastos variáveis, eles também aumentam. Se as vendas diminuírem, os gastos variáveis também diminuem. O orçamento estático, bom, ele é recomendável quando poucas variações na receita, os gastos variáveis são baixos com relação à receita, o esforço em atualização no planejamento não gera benefícios significativos. Ou seja, ficar atualizando o planejamento não vai gerar muita diferença no resultado final, então não há por que ficar atualizando toda hora. Já no flexível, há variações significativas nas receitas. Então, os gastos variáveis são elevados e a revisão do planejamento é necessária, tá? Porque se o cenário mudou, se a empresa tinha uma projeção de vender muito, aí de repente essa projeção não é mais aquilo, agora a empresa vai vender menos, então ela precisa se reprogramar, tá? Ela precisa refazer o seu planejamento para se adequar a essa nova realidade. Então o orçamento contínuo, ele é revisado mensalmente, né? Perdão, com dados anteriores da empresa. O objetivo é manter tudo sempre atualizado. Já o orçamento base zero, como dito, né? Ele considera que os dados históricos da empresa são ineficientes e ele vai partir então para uma nova identificação de variáveis e vai fazer projeções, então, tudo do zero. Vai reestruturar na empresa sempre tudo do zero. Bom, inicialmente, vamos apresentar então, Sr. Matheus, dois modelos de orçamento, né? O estático e flexível, com números da Verde Calçado. Então, utilizando números citados no início dessa situação, problema. Bom, o orçamento estático, os gastos são projetados serão em função das receitas, tá? Que efetivamente tem alguma alteração em sua estrutura, principalmente a de gastos fixos, tá? Isso é sempre uma grande questão a ser analisada. Então, em complemento a essas informações, também a questão da lucratividade. O lucro dividido sobre a receita seria de 37%. Então, veja que no modelo estático, né, nós temos uma receita projetada de R$ 1.800.000 para a empresa Verde Calçados. R$ 60 cada par de calçados, serão vendidos 30 mil pares, R$ 1.800.000. Aí temos os tributos, que são 15% da receita, 270 mil. Temos os custos variáveis, 20% da receita, 360 mil. E as despesas fixas, que foram orçadas em 500 mil reais. Então, receita, menos tributos, menos custos, menos despesas, um lucro de 670 mil reais. Então, veja aqui, dessa maneira, é possível estabelecer esse nível de lucro. Mas nós temos a projeção ainda de que as vendas podem variar e serem até 20% maiores, chegando a um limite, então, de 36 mil unidades. Tá? Dessa forma, então, nós podemos fazer o nosso orçamento flexível aqui. Então, o preço continua R$ 60 por par, mas como a quantidade aumenta para 36 mil unidades, as vendas aumentariam para 2.160.000. Os tributos continuam sendo 15%, mas agora da nova receita, então 324 mil. Os custos variáveis continuam sendo 20%, também da nova receita, agora 432 mil. E as despesas fixas continuam sendo 500 mil no ano, porque a loja já existente, a quantidade de colaboradores já existentes na empresa é suficiente para atender a essa nova demanda. Dessa forma, então, o lucro, que era de 670 mil, agora foi estimado em 904 mil. Então, veja que, ao utilizarmos essa questão de orçamento estático, orçamento flexível, é possível prepararmos a empresa para um aumento na sua demanda ou até para uma redução na sua demanda, se for aí um cenário um pouco mais pessimista no caso, ok? Muito bem, essa era a nossa segunda situação problema. Vamos conhecer a terceira situação problema? Vamos lá. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional.
Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, vamos ver então a nossa terceira situação problema. Vamos lá. Na terceira situação problema, então, o proprietário da Verde Calçados, então, que é o senhor Matheus, né? Ele tem uma inquietação, tá? Ao que acontecerá nos próximos períodos na economia. Percebendo, então, essa preocupação, você procurou o economista-chefe de um banco, que é seu amigo, para externar as preocupações quanto ao cenário futuro. Bom, como resultado dessa conversa, você recebeu um relatório contendo, então, projeções econômicas para o setor varejista, né, de calçados. Bom, com essas informações, que são específicas para um setor, não é possível fazer um novo planejamento, ou seja, refinar o planejamento da empresa. Você recebeu a informação de que há um cenário otimista, tá? No qual o preço médio do par de calçados é de R$ 91, a inflação de 8,47, o consumo será de 960 mil pares, então a empresa tem que ver qual é a demanda dela, né? O crescimento na economia de 4%, despesas fixas de 580 mil e custo variável de 18%. Tá? E também para o cenário neutro, o preço cairia para 69, num cenário pessimista, R$ 44. E também as demais variáveis informadas para os dois cenários. Tá? Muito bem, então a partir dessas questões, dessas premissas, né, o senhor Matheus solicita que seja elaborado um orçamento da empresa considerando esses diferentes cenários, tá? Numa visão mais otimista, numa visão mais pessimista, não é? Com essas variáveis, apontando então qual cenário resultado esperado poderá ser alcançado. Qual o resultado esperado, professor? A margem líquida de 30%. O senhor Matheus tem uma expectativa de que a empresa obtenha no mínimo 30% de margem líquida. Isso mantendo os impostos aí na faixa de 21%, tá? Os tributos na faixa de 21%. Então vamos lá, vamos ver como elaborar esse orçamento. Né? Como cenário financeiro, né, em uma definição de Van Eyck, é um instrumento que objetiva aperfeiçoar as decisões, os processos que remetem, né, para esse ambiente futuro. Então, é uma visão de futuro. Então, por meio de cenários, é possível criar uma organização mais adaptável. Se a situação mudar, ela está pronta para se adaptar. E que reconhece, então, essas mudanças, essas incertezas e aproveita isso a seu favor. Como ela está preparada, ela consegue tirar aí vantagens dessa situação, tá? Então, não fazer previsões. Não trata-se de algo complexo, né? Então, mas fazer, aliás, previsões. Não se trata de algo complexo? Relativamente no começo, nas primeiras vezes, parece ser muito complexo. Depois, né, vamos pegando o jeito ali e vamos vendo que não é tão complicado assim. Bom, os cenários, segundo o Stewart, se caracterizam como bússolas, né? Ou seja, vão nos dar um norte, vão nos dar uma direção, né, estratégica, que levarão as organizações, então, ao aprendizado da maneira contínua, né? Então, as empresas estão sempre aprendendo a como fazer esse planejamento. Então, no que se refere às decisões importantes, bem como a definir as prioridades. Então, trata-se aí o Stewart de nos dizer que a empresa está sempre aprendendo a fazer ali o seu planejamento. Bom, num cenário positivo, o que se espera? Aumento de receitas. E pode ocorrer diminuição dos gastos. Bom, se a receita aumenta e os gastos diminuem, o lucro fica bem maior, não é verdade? No cenário neutro, não há muita alteração, né, na base para receitas e gastos. Então, praticamente uma repetição dos períodos anteriores. Num cenário pessimista, projeção de diminuição das receitas e pode ocorrer o aumento nos gastos. Bom, se a receita diminuir, né, as vendas diminuírem e os gastos aumentarem, as despesas, os custos aumentarem, o lucro vai ficar bem menor.
Então, por isso é que é visto como um cenário pessimista. Então, no cenário neutro, considerado como o mais realista, que é uma repetição dos períodos anteriores. Por isso, nós sempre utilizamos como base, viu, meu caro? Primeiro, nós calculamos ali o cenário neutro e, a partir dele, então, vamos fazendo as projeções para o cenário positivo e para o cenário pessimista, tá? Então, ele identifica os eventos com maior probabilidade de ocorrência, a grande probabilidade de que as coisas ocorram. Bom, cenário positivo propõe a existência de fatores, né? Alguma coisa na economia vai mudar, isso são os fatores, que levem a resultados melhores quando comparado ao cenário neutro. Como o cenário neutro é só uma repetição dos períodos anteriores, tá? Então se considera que a situação vai melhorar. Tá? Então, as variáveis que normalmente influenciam, né, num cenário positivo podem ser mudanças no marketing da empresa, né, ou dos concorrentes, treinamento e motivação da equipe, então uma equipe mais preparada para encarar o mercado, né, inovação, pode ser tanto no processo produtivo quanto no próprio produto, e questões ligadas à moeda estrangeira, né, então alta da moeda ou diminuição da moeda podem favorecer aí a empresa. Então, no cenário otimista, podem ser estimados gastos inferiores. Então, alguns fatores que favorecem isso, né, é a questão da moeda ou redução de tributos, entre outras questões. Tá? Bom, no cenário pessimista, são consideradas diminuições na receita e a possibilidade de aumento de gastos em comparação ao cenário neutro. Ou seja, a situação pode ficar bem mais difícil nesse contexto. Muito bem, então resolvendo a nossa terceira situação problema, nós temos aqui uma projeção, né, para o cenário neutro. Então, 69 será o preço de cada par de calçados, serão vendidos, a empresa aí vai atuar com 76 mil pares, né, seria a proporção que cabe para a empresa do mercado, não é? Então, 5.244.000 de faturamento. 21% de impostos, né, sobre essa receita, 1.101.000. 20% de custos, também sobre essa receita, 1.048.000. As despesas foram estimadas em 660.000. Então, se pegarmos novamente receita, menos impostos, menos os custos, menos as despesas, vamos encontrar aí um lucro de 2.433.000. Já para um cenário positivo, se estima que o preço vai aumentar e a quantidade também será maior. Então a receita será bem maior, né? De 5.200.000 no cenário neutro para 8.700.000 no cenário positivo. Bom, isso vai levar a um maior volume de impostos, já que a receita aumentou, os impostos também vão aumentar. Também vai aumentar os custos, né? Porque eles acompanham, no caso da matéria-prima, mão de obra, né? Eles acompanham esse volume de 1.500.000 no cenário positivo. Era só 1 milhão no cenário neutro. Né? Como está prevista uma redução nos gastos, né? Elas diminuem de 660.000 para 580.000. Então, o lucro da empresa passa para 4.748.000. Agora, já num cenário pessimista, o que se prevê é que o preço vai ser menor. Como está vendendo menos, começam as liquidações, né, e o preço vai diminuindo. A quantidade vendida também será menor. Então, teremos uma receita bem menor. Bom, os impostos acompanham essa receita. Então, é 21% da receita. Eles serão agora de 498.000 apenas. Então veja como reduziu bastante os impostos. Os custos também serão bem menores, de 1.500.000 no positivo ou de 1.048.000 no neutro, né, que é a nossa base de comparação, apenas 570.000 agora. 520.000 para as despesas. No caso aqui, veja que as despesas até diminuíram um pouco, mas não compensou a forte redução nos lucros. Ou seja, no cenário pessimista, a empresa vai apresentar apenas 786.000 de lucro. Mas ela ainda vai apresentar lucro. A grande dúvida do senhor Matheus, ela consegue gerar uma margem líquida de 30% no mínimo
em qualquer um desses cenários? Bom, para calcularmos a margem líquida, vamos pegar o resultado, né, o lucro daquele período, e vamos dividir pela receita do respectivo período. Então, num cenário positivo, 4 milhões de lucro dividido por 8 milhões e 700 de receita, 54%. No cenário neutro, fazendo o mesmo cálculo, chegamos a 46% e no cenário pessimista, 33%. Então veja que em qualquer um dos três cenários, ou seja, mesmo no cenário pessimista, a empresa consegue atender a essa necessidade do senhor Matheus de margem líquida mínima de 30%. Tá? Então mesmo que o cenário pessimista seja o verdadeiro aqui, não é? A empresa ainda vai conseguir atingir aos seus objetivos. Tá? E isso faz, então, com que toda a diretoria da empresa, a gerência, né, os colaboradores, se preparem para atuar, seja num desses três cenários, então. Muito bem, essa foi a nossa terceira situação-problema. Vamos conhecer agora a nossa quarta situação-problema? Vamos lá. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Agora o senhor Matheus está preocupado com o caixa da empresa. Essa é a nossa quarta situação-problema. Vamos conhecê-la? Bom, o senhor Matheus deseja saber agora se haverá necessidade de recursos financeiros para 3 meses iniciais do próximo ano. Então, após as tradicionais vendas de fim de ano, né, historicamente, os meses de janeiro, fevereiro e março são fracos de venda, né? A empresa vende muito pouco nesse período. Então podemos ver que essa aqui é uma questão de sazonalidade, né? Existe um período, por exemplo, novembro e dezembro, onde a empresa vende muito bem. Em janeiro, fevereiro e março, o movimento fica muito fraco. Então o senhor Matheus está querendo se preparar financeiramente para esse período. Bom, então como em qualquer empresa, é muito importante planejar as finanças a curto prazo. Não é? Pois se houver necessidade de caixa em um período futuro, a equipe então de gestão financeira terá condições de saber antecipadamente e analisar com devido cuidado quais as melhores alternativas para o seu financiamento. Diante dessa situação, então, o senhor Matheus solicitou um relatório sobre o caixa e a movimentação. Muito bem, então veja que há algumas preocupações aqui, não é? A questão de curto prazo e saber se vai faltar ou não recursos no caixa da empresa durante esse período onde as vendas estarão mais fracas. Tá? E isso, essa análise, né, essas decisões, elas têm que ser tomadas antecipadamente para que se possa, então, tomar alguma iniciativa no sentido de trabalhar essas questões se houver, então, a falta de recursos no caixa. Para isso, então, são necessárias aí algumas informações, não é? Então, para projetar o fluxo de caixa da empresa para os meses de janeiro, fevereiro e março, com o intuito de verificar a necessidade ou não de recursos da organização. Então, nós temos aqui alguns dados que foram fornecidos, não é? Saldo final do caixa em dezembro. Então, no final de dezembro, o caixa vai estar com 100 mil. Saldo mínimo de caixa é de 50 mil. Então, esse saldo mínimo, ele normalmente é mantido justamente para fazer os pagamentos normais da empresa ou para aproveitar alguma oportunidade que apareça, né, algum fornecedor, ou para fazer frente a algum problema inesperado. Então, ocorreu ali algum problema, precisamos fazer um gasto muito rápido, a empresa tem dinheiro em caixa para fazer isso.
Outra coisa importante de já citarmos é que quando falamos de dinheiro em caixa, estamos falando do dinheiro realmente que está no caixa da empresa, não é? E também do saldo nas contas de banco, tá? Nas contas bancárias da empresa, tá? Então, normalmente numa análise financeira, o caixa da empresa compõe-se o dinheiro que está realmente na empresa e os saldos bancários. Então, vendas projetadas para os 3 meses, né? 200 mil por mês. Então, forma de recebimento, 50% à vista, 50% para 30 dias. Os pagamentos, tributos, custos e despesas, 50% do valor das vendas. Eles correspondem normalmente a esses valores. E as vendas realizadas em dezembro foram de R$ 400 mil. Tá? Alguns conceitos que são importantes para um bom entendimento, né, da questão do caixa. Receitas da empresa são provenientes das vendas e podem ser influenciadas pelo preço e volume vendido à vista ou a prazo. Tá? Então, as receitas correspondem às vendas. Né? Então, receita é receber o dinheiro das vendas. Né? Então, os tributos, deduzido das receitas. Tá? Então, os impostos são calculados com base na receita. Os custos são os gastos realizados com a atividade fim da empresa. Se é uma empresa industrial, né, então os custos dela são os custos com o processo produtivo. Se é uma empresa comercial, então com o produto em si que ela adquire, é o custo do produto que ela adquiriu. As despesas são os gastos com as áreas de apoio. Área financeira, comercial, administrativa, né? Então, esses são os elementos básicos do plano financeiro que pode ser tanto de curto, de 1 a 12 meses, ou de longo prazo, né? De 2 até, no caso aí, 5 ou 10 anos. Bom, o plano financeiro de longo prazo, ele é estratégico, né? Pode ir aí de 2 a 10 anos. E um plano financeiro de curto prazo, que é chamado então de operacional, são planos que abrangem somente o período de 1 a 2 anos. Mas muitos autores costumam dizer que de 1 mês a 12 meses, ou seja, até no máximo 1 ano normalmente. Né? Então, o principal instrumento é o orçamento de caixa. Como assim, professor, o principal instrumento? Porque ele vai dizer, é a ferramenta que vai dizer se vai sobrar dinheiro em caixa ou se vai faltar dinheiro em caixa. Tá? Então, vamos entender as diferenças entre o orçamento de caixa e a DRE. Né? Vamos entender exatamente aí como eles são elaborados. Então, para isso, nós temos um exemplo, não é? Que é a concessionária Dream Car. Ela realizou, então, a venda de um modelo, de um veículo, né, por 20 mil, com emissão de nota fiscal, no mês de maio, sendo a forma de pagamento igual a 50% após 30 dias e o restante 60 dias depois. Pelo regime de competência, tá? O recolhimento dessa receita ocorre no mês da emissão, ou seja, em maio. Pelo regime de caixa, existirão entradas de caixa nos meses de junho e julho. Bom, o que isso quer dizer, professor? A DRE, ela é elaborada pelo regime de competência, tá? Então, para a elaboração da DRE, o que importa é quando foi feita a venda. A venda foi em maio, então os 20 mil são lançados em maio, para apuração de lucro e coisa e tal. Para o gestor financeiro, para a tesouraria, para a gestão financeira da empresa, o que importa é o orçamento de caixa. E ele é elaborado com base no regime de caixa. Ou seja, aqui a preocupação é essencialmente com os recebimentos e com os pagamentos. Quando é que eles realmente ocorrerão? Por isso, então, a empresa vai receber 50% da venda em junho e 50% da venda em julho. Então, no mês de maio, a empresa não vai receber nada. Então, o gestor financeiro, ele está sempre preocupado ali com o seu orçamento de caixa e com os prazos, tanto de recebimento quanto, então, de pagamento, não é, dos recursos. Então, agora, a partir da elaboração do orçamento de caixa, a empresa terá condições de saber se haverá necessidade de financiamento. Então, necessidade, vai faltar dinheiro em caixa. Financiamento, a empresa terá que buscar isso em algum lugar.
seja nos bancos, seja com os proprietários da empresa, seja fazendo uma promoção, não é? Seja pedindo mais prazo aos fornecedores, ela terá que se financiar de alguma forma. Ou geração de excedente, vai sobrar dinheiro em caixa. E aí a empresa então terá que investir. E dinheiro parado, não gera resultado. Então, já que ele não está sendo utilizado na área operacional da empresa, ele é aplicado normalmente no mercado financeiro aí para gerar alguns juros para a empresa. Então, no caso de necessidade de financiamento, a empresa deve definir quais serão as fontes de obtenção desses recursos. Tá? Resgatar títulos, ou fazer empréstimos. Já no caso de excedente, ela deverá aplicar isso no mercado. Bom, e por que manter saldo em caixa, aquele saldo que fica ali no caixa? De acordo com Keynes, então é necessário para as transações normais da empresa. Transação, isso quer dizer a troca, não é? Comprei mercadoria, então tenho que pagar por essa mercadoria para poder ficar com ela. Isso é uma transação, tá? Então, para fazer os pagamentos normais da empresa, por uma questão de precaução, caso ocorra algum problema, ou para aproveitar aí alguma oportunidade que apareça no mercado, tá? Então, a WMP é uma loja de roupas masculinas, tá? Esse é um novo exemplo, ok? Então, ela está localizada num bairro tradicional, ela trabalha com peças muito exclusivas, porque ela tem um fornecedor ali exclusivo. Então, ela tem aí uma clientela fiel, tá? E as suas vendas são relativamente estáveis, né? Não há uma oscilação muito forte de um mês para o outro, o que facilita, então, a elaboração do planejamento financeiro dela. Porém, o mês de agosto costuma apresentar um volume de vendas 10% maior por conta aí dos dias dos pais, né? Então, pensando nos 3 meses, né? Ou seja, no curto prazo, vamos elaborar o orçamento de caixa dessa empresa para o período. Então, nós podemos ver aqui, nós temos algumas informações que foram cedidas, temos aqui as principais categorias de produtos, não é? Então, camisa social, calça social, terno e gravata, tá? Temos os preços desses preços médios desses produtos, a quantidade projetada de venda para cada um desses produtos e a receita que será gerada então e a receita total. E mais algumas informações, como forma de recebimento, né? 70% à vista, 30% em 30 dias, os tributos em 10%, os custos em 50%, as despesas são 30 mil por mês, pagamento de empréstimos de 125 mil em julho, 20 mil de saldo mínimo de caixa por mês e o saldo final de caixa em maio deve ser de 50 mil. Muito bem, com essas informações é possível elaborarmos então o fluxo de caixa da empresa. Eu sei que meu caro aluno vai olhar assim e falar, mas professor, esse quadro está muito pequeno, né? Ele está disponível no material didático, tá? E caso seja necessário, a gente envia esse material para você de uma forma de um pouco melhor para entendimento, ok, meu caro aluno? O que nós precisamos realmente entender aqui é a lógica de elaboração de um fluxo de caixa. Nós temos aqui o total de recebimentos, tá? Então nós temos as vendas projetadas, os recebimentos, como eles vão ocorrer, período a período, tá? Então, o importante é sabermos que nós temos o total de recebimentos. Aí nós temos os pagamentos, tributos, os custos, as despesas, os empréstimos. Né? Aqui no caso dessa empresa tem lá os 125 mil de empréstimo que ela vai pagar em junho. Tá? E somamos todas essas saídas, tudo com base no vencimento, tanto dos recebimentos quanto dos pagamentos. Tá? Então, somamos aqui. Bom, o que é o fluxo líquido de caixa? É o 1 menos o 2. O 1 é o total de recebimentos e o 2 é o total de pagamentos. Então, por aqui já fica possível verificar se vai sobrar ou faltar dinheiro em caixa. No caso, para o mês de junho, ela terá um saldo líquido de caixa de 105 mil negativo. Então, vai faltar dinheiro no caixa da empresa. Mas espera aí, nós temos um saldo inicial, né? A empresa tinha um saldo inicial de 50 mil, que será utilizado. Então, o saldo final é de 55 mil negativos, ou seja, iriam faltar 105 mil, como a empresa já tem 50 mil, vão faltar agora apenas 55.
Só que há uma outra questão, não é? Temos que deixar um saldo mínimo de caixa de 20 mil. Dessa forma, então, saldo final mais o saldo mínimo de caixa, o nosso saldo a financiar é de R$ 75 mil. A empresa terá que buscar um financiamento, um empréstimo, né? De alguma forma aí no mercado, esses R$ 75 mil para poder honrar todos os seus compromissos no mês de junho. E veja que serão necessários 76 mil em julho e 71 mil também em agosto. Então, essa empresa ela está vindo sempre com uma necessidade de caixa. Ela está buscando dinheiro no mercado para financiar seu caixa. Veja que em nenhum dos 3 meses a empresa apresentou excedente de caixa. Tá? Então, essa é uma questão que o gestor financeiro da empresa tem que prestar bastante atenção, porque essa empresa, uma hora ou outra, ela pode ter problemas em renovar os seus créditos. E aí, então, ela não vai conseguir pagar as suas contas em dia. E, por fim, então, resolvendo realmente a nossa situação problema, né, da empresa do Sr. Matheus, a Verde Calçados, nós podemos verificar, então, em janeiro, tá? As vendas projetadas de 200 mil para cada mês. Os recebimentos à vista são de 50% do próprio mês. Então, 100 mil são recebidos no próprio mês. Recebimentos a prazo são 50% do mês anterior. Como no mês anterior, de janeiro a dezembro, e a empresa vendeu 400 mil, então ela vai receber 200 mil nesse período. Com isso, fechamos então o total dos recebimentos. 200 mil de recebimento de vendas a prazo e 100 mil de recebimento de vendas no próprio mês. Então, 300 mil reais. O total de pagamentos foi estabelecido em 50% da venda do mês, do próprio mês. A venda do próprio mês é 200 mil. 50% disso, 100 mil. Com isso, podemos então calcular o nosso fluxo líquido de caixa. O 1 menos o 2. O 1 é o total dos recebimentos. O 2 é o total dos pagamentos. Bom, 300 mil de recebimento, né? Menos 100 mil de pagamentos, a empresa então ficará com 200 mil no caixa. Como a empresa tem um saldo inicial de 100 mil, ela vai ficar com um saldo final de caixa de 300 mil. Bom, como ela tem que deixar no mínimo 50 mil no caixa, tá? Ela terá um excedente de 250 mil. Esse excedente é para fazer aplicações, né, no mercado financeiro, já que ele não será necessário no volume operacional da empresa por um determinado momento. Tá? E esse processo, então, ele se repete para fevereiro e março. E veja que em fevereiro haverá também um excedente de 350 mil e em março também um excedente de 450 mil. Então, veja que no caso, nessa situação aí da Verde Calçados, a empresa apresenta um fluxo de caixa muito tranquilo, ou seja, ela terá excesso de caixa nesse período e ela poderá então fazer as aplicações. Ela não terá ali nenhum saldo a financiar, ou seja, ela não precisará buscar dinheiro nos bancos ou em alguma outra fonte de financiamento para poder honrar os compromissos que foram estabelecidos naquele período. Então veja que nessa questão do caixa, a empresa está relativamente tranquila, ok? Muito bem, essa era então a nossa quarta situação problema. Vamos ver agora como seria todo o conhecimento da aula de hoje aplicados em uma nova situação? Vamos lá. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais!
Muito bem, meu caro aluno. Vamos ver agora como seria essa questão de todo esse conhecimento que aprendemos na aula de hoje, né, numa nova situação. E nós temos uma questão ali, ó. Vamos ver um exemplo de plano financeiro de longo prazo, ou seja, como elaborar? Como poderíamos elaborar um plano financeiro de longo prazo? Bom, utilizando todo o conhecimento da aula de hoje, né, vamos fazer o planejamento, vamos estabelecer os objetivos, as metas, as responsabilidades, os prazos e vamos dimensionar isso em valores financeiros. Quanto será necessário para executar toda essa estratégia, tá? Mas nessa definição nós podemos utilizar, né, uma ferramenta estatística muito simples de ser aprendida, que é a tendência, né? Utilizamos ali através de um gráfico, ele estabelece uma linha de tendência e ele usa como base para isso os períodos anteriores, os últimos 6 meses, os últimos 12 meses, e aí ela calcula qual seria o valor do próximo mês. Então vamos dizer assim, se você utilizou dados históricos dos últimos 12 meses, ela vai te dar qual seria a projeção então para o 13º mês. E se pegarmos novamente então com os valores daquele 13º mês e os últimos 11 meses, mais aquele 13º mês, ela vai nos dar o valor do 14º mês. E assim sucessivamente. Então é possível fazer a projeção para um longo período. Obviamente que quanto maior o período de projeção, maior a incerteza, não é verdade? Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de longo prazo, porque as projeções normalmente é acima de 2, 3 anos, a incerteza no ambiente econômico é muito grande. Então, provavelmente, né, muito certamente, essa ferramenta, esse planejamento, ele terá que ser revisto, ele terá que ser atualizado, pelo menos uma vez por ano, nessa questão de longo prazo, para fazerem os ajustes ali que se fizerem necessários. Muito bem, meu caro aluno, se você tiver alguma dúvida, envie para o professor no chat, né, da nossa aula atividade, ou pelo fórum, ou pelo seu tutor, e o professor terá aí muito prazer em estar ajudando então a resolver essas dúvidas. Da minha parte, então, muito obrigado e até a próxima.